As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Eu sou o terapeuta Luiz De Vitro, sou acupunturista, mestre em Reiki, massoterapeuta e quiropraxista. E dentro dos meus estudos, pensando nesta questão sobre saúde integral, comecei a perceber, através de vários cursos, de várias capacitações, o quanto o corpo, a mente e o espírito estavam conectados e o quanto, por exemplo, a alimentação, prática de exercícios influenciava não só o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo mental, emocional ou até mesmo o nosso corpo espiritual. Então sejam todos muito bem-vindos, chame aí o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, chame toda a família para assistir junto com você, compartilhe esse programa com quem você achar que faz sentido receber essa informação, com quem você acha que vai agregar e vai ajudar. Se já está te beneficiando, se você já está me acompanhando, você já sabe que já tem vários programas aqui gravados dentro da nossa Rádio Fraternal, então acompanhem lá no nosso site, também pelo YouTube, e nesse formato aqui de áudio ou mais tecnologicamente falando, nós podemos falar até que é o nosso podcast, esse programa aqui, certo? Então, hoje nós iremos discutir um pouquinho sobre, começando, para vocês entenderem um pouquinho sobre como o espírito, ele consegue comandar o corpo. Então, veja só, o perispírito ou corpo astral, ele se conecta ao nosso corpo físico por um fio de prata, que ele é prolongado lá do perispírito e ele entra na nossa nuca, lá na fossa romboide. Aí ele vai lá no mesencéfalo, ativa o SARA. O SARA é o Sistema Ativador Reticular Ascendente, certo? E é através desta conexão do perispírito com o nosso corpo físico que o nosso espírito consegue comandar o nosso corpo. Vejam só que interessante uma reflexão que eu acabei lendo exatamente no dia de ontem, que é a questão de que todos nós, quando nascemos, nós acabamos sendo muitíssimo influenciados pelos nossos dois primeiros mestres aqui na nossa vida carnal, que é o papai e a mamãe. O nosso pai e a nossa mãe, eles vão ditar aí praticamente, no mínimo, uns 50% do nosso comportamento. Mas por que 50%? Por que não tudo? Se nós somos uma folha em branco, se nós não temos um espírito, digamos assim. Então, uma das comprovações que nós poderíamos dizer que faz com que nós consigamos chegar à conclusão de que nós temos um espírito é o fato de que o nosso pai e a nossa mãe têm vários pressupostos sobre a vida. Por exemplo, de que o mundo é um lugar perigoso. E se nós queremos sobreviver e nós vemos que o nosso pai e a nossa mãe, eles sobrevivem devido a esse pressuposto, ou seja, temos que tomar cuidado porque o mundo é um lugar perigoso, nós também incorporamos na nossa vida esse pressuposto. Só que nós incorporamos somente se tiver ressonância com aquele pressuposto. Uma ressonância espiritual, uma ressonância que já vem de uma outra vida. Porque percebam que não é tudo que o nosso pai e a nossa mãe têm como crença ou como pressuposto que nós incorporamos no nosso dia. Nós escolhemos algumas coisas que incorporamos e outras nós não escolhemos. E essa escolha acontece dos nossos 0 até os nossos 5 anos. E é totalmente uma escolha, praticamente, digamos assim, uma escolha inconsciente. Nós não temos essa consciência do que nós estamos escolhendo ter como crença limitante, como pressuposto positivo e negativo dos nossos pais e das nossas mães. Mas tem coisas que nós escolhemos não ter aquilo na gente. Então, quem que faz essa escolha? É uma consciência.
não é a nossa mente racional, é a nossa consciência que está por trás dessa mente racional. E essa consciência nós poderíamos falar que é o espírito. Aí nós poderíamos então acessar a comprovação de que nós temos um espírito. Outras comprovações de que nós temos um espírito é o fato de que quando nós desencarnamos, já existem vários estudos que mostram que nós diminuímos algumas gramas do nosso peso corporal. Então nós colocamos a pessoa numa balança e percebemos que assim que ocorre o desencarne, a pessoa ela muda de peso algumas gramas. São poucas gramas, mas ela muda o peso corporal dela, como se tivesse saído algo dali. Então, estas seriam duas provas, mais ou menos, básicas aí, da existência do nosso espírito. E o nosso espírito, ele faz escolhas. Escolhas antes de ele vir para cá e escolhas enquanto ele está aqui. Como nós já conversamos em outros programas, hoje em dia já é estudado que a nossa vida não é algo engessado, que existe a questão das escolhas, e esta questão das escolhas ela é comprovada cientificamente através da epigenética. Até alguns anos atrás existia a questão e o estudo da genética, ou seja, se uma determinada pessoa, um pai, uma mãe, tinha um determinado problema de saúde, eu também tenho uma tendência muito grande, ou melhor dizendo, não teria nem como eu escapar de não ter aquela doença, ou aquele problema, ou aquela complicação de saúde. O que acontece é que hoje em dia foi descoberta a epigenética. E vejam só, a epigenética é a ciência que trata dos mecanismos moleculares envolvidos na interação entre fatores ambientais e a expressão da informação contida no DNA. A regulação epigenética modula a expressão genética. Ou seja, cada um de nós é influenciado pelo ambiente que nós vivemos. Então, determinados genes podem ser ativados ou desativados devido às características ambientais, comportamentais e os nossos hábitos, como, por exemplo, a prática ou não de atividades físicas, como que é a nossa alimentação, como conversamos no último programa, a questão se nós meditamos ou não, se fazemos técnicas de relaxamento ou não. E a alimentação epigenética entende-se que nutrientes têm capacidade de interagir com os mecanismos moleculares do organismo e, consequentemente, modificar as suas funções fisiológicas. Ou seja, através da nossa alimentação, que foi tão discutida no programa anterior, nós poderíamos mudar o nosso gene, não do ponto de vista do que está ali escrito, mas sim do ponto de vista do que decidimos ativar ou não, e o que decidimos também desativar. Podemos desativar padrões e memórias que estão nos adoecendo e regredir doenças e desequilíbrios físicos, emocionais, mentais e espirituais através dessa escolha que nós podemos fazer em restabelecer a nossa saúde. Então, esse tipo de alimentação não envolve nenhuma modificação do DNA, mas ele inibe ou incita a expressão gênica que contém tendências em potencial. Então, percebam que foi um extremo equívoco o que aquela atriz Angelina Jolie fez. Sabendo que a mãe tinha tido câncer de mama, ela retirou as mamas com medo de ter o câncer de mama. No entanto, do ponto de vista da epigenética e do ponto de vista do espírito, somos nós mesmos, através do nosso espírito e da nossa mente, que estamos fazendo constantemente escolhas se aquilo irá se manifestar ou não dentro do nosso corpo. Então, é você, juntamente com a sua mente e o seu espírito, que escolhe qual gene você irá ativar ou qual gene você irá desativar. Então nada é imutável, tudo muda a todo momento. E essa mudança, ela é uma mudança em relação às nossas atitudes, as atitudes que a gente pode ter, os ambientes que nós convivemos.
Então, se mudamos um relacionamento amoroso, às vezes é o suficiente para desaparecer um problema de saúde. Uma pessoa, por exemplo, com a psoríase, que é uma doença que hoje em dia os próprios dermatologistas assumem que tem um fundo muito forte emocional e ela está num relacionamento extremamente estressante ou num emprego extremamente infeliz, isso vai fazer com que desencadeie um desequilíbrio emocional e, consequentemente, vai se estender para um desequilíbrio a nível físico, certo? Então, como enxergamos a nós mesmos e aos outros, também é essencial para nós observarmos se nós iremos ligar ou desligar um gen. Então, se vocês estão ficando curiosos e querem saber mais sobre este tema que nós estamos conversando hoje, não perca o nosso próximo bloco. É rapidinho, só o tempo aí de você ir no banheiro, tomar uma água e nós já voltamos para a nossa segunda parte do programa de hoje. Fica aí. Voltamos a apresentar Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Boa noite, sejam então muito bem-vindos ao nosso segundo bloco do programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, um programa que está ensinando para você o quanto o autoconhecimento, o amor e tantas outras características, emoções e escolhas que nós podemos fazer para manter e também reestabelecer a nossa saúde caso você tenha adoecido. E agora nós iremos falar um pouquinho sobre a influência do autoconhecimento na saúde do indivíduo. O autoconhecimento que dentro da doutrina espírita, dentro da filosofia do kardecismo, nós poderíamos dizer que seria a nossa reforma íntima. Então vejam só, a expansão da consciência permite que sejamos a melhor versão de nós mesmos. E isso garante saúde, satisfação e bem-estar. Então, toda vez que a nossa consciência se expande, nós permitimos que nos tornemos uma versão melhor. E aí, esta nova versão, essa versão melhor, ela vai ter mais saúde, mais satisfação e mais bem-estar. Um dos mais poderosos agentes de transformação é a atenção consciente e amorosa de nós mesmos, de nossas ações e de nosso meio. Então percebam que esta atenção amorosa e consciente a nós mesmos, ou seja, o amor próprio, este amor incondicional com nós mesmos, porque somos seres falhos, nós não somos perfeitos. Nós precisamos ter calma, misericórdia e gratidão com nós mesmos, porque tudo é um processo e estamos em evolução, estamos em aprendizado. Então nós precisamos ter paciência até mesmo conosco. Percebam que interessante este exemplo que eu irei dar. Imagine que um amigo vai ao médico e ele conta para você que ele está com um determinado problema bem sério de saúde. O que você falaria para ele? Com certeza, você falaria para ele ficar calmo, tomar uma água, respirar bem fundo, saber que ele pode contar com a ajuda dos médicos, que existem outros meios também para auxiliar na cura dele, que ele pode fazer uma terapia, que ele pode começar a trabalhar a parte emocional. Você falaria as melhores palavras possíveis do universo para esse seu melhor amigo. Mas e se fosse você? O que aconteceria? Eu acredito que uma das primeiras coisas que aconteceria com você é que você iria chorar e entrar em desespero. E por que então nós nos maltratamos tanto? Por que cada um de nós não é o melhor amigo de si mesmo? Esta é uma reflexão que eu tenho feito a mim mesmo como terapeuta e tenho feito vários estudos profundos,
principalmente através de um livro chamado Você Pode Curar a Sua Vida, da terapeuta que eu admiro muito, que infelizmente faleceu recentemente, alguns anos atrás, Louise Hay. Neste livro, e dentro dos seus estudos, ela mostra que, na verdade, do ponto de vista dos estudos dela, e cada vez eu também tenho mais acreditado nisso, que, na verdade, as nossas questões de saúde física, mental, emocional, todas elas têm uma origem, uma raiz em comum, que se nós formos conversando com a pessoa, chegaremos à conclusão que é um não merecimento. A pessoa acredita que ela não é merecedora de ser feliz, de receber amor, de se amar, ou seja, é uma falta de amor próprio. A raiz de todos os problemas de saúde, segundo a autora, seria uma falta de auto-amor, porque aquele que se ama jamais permitiria que o seu espírito, que a sua mente, que o seu corpo adoecesse. Então, se isso está acontecendo, está faltando amor ali. Vejam que interessante essa reflexão e percebam e façam essa reflexão dentro da vida de cada um de vocês para observar se realmente em nenhum cantinho, em nenhuma frestinha, vocês também não estão se maltratando, se fazendo mal em alguma crença, em algum aspecto da vida. Lembrem-se que o auto-amor começa por não nos julgarmos e não nos criticarmos em nenhum momento. Então, nós somos capazes de parar respostas emocionais que causam prejuízos e conflitos e escolher agir de acordo com valores mais fraternos e colaborativos. Conhecer a si mesmo promove saúde mental e emocional, além de promover mais empatia em nossos relacionamentos. Ou seja, se você se conhece e se respeita, porque um dos pilares do amor é se respeitar ou respeitar, então se você tiver mais saúde mental e emocional, você vai ter também mais empatia nos seus relacionamentos. Você se ama mais, você vai conseguir amar mais o outro, porque você vai ter esta noção de que ele também é um ser humano, factível de erros, que ele pode errar, que ele pode cair. Ao longo, das nossas aulas, dos nossos programas, estaremos constantemente desenvolvendo nossa capacidade de inter-relação. Então aqui nós iremos conversar bastante sobre entender melhor aos demais, vendo, ouvindo e sentindo, que aí é quando a gente desliga um pouquinho o nosso racional. Ou seja, é muito importante a gente olhar olho no olho para uma pessoa quando ela está precisando de ajuda. É muito importante a gente ouvir o que a pessoa está falando, estando no momento presente e deixando um pouquinho de lado as nossas preocupações, as nossas angústias, dando atenção e carinho e acolhimento àquela pessoa que está precisando naquele momento. E principalmente sentindo. Muitas vezes a gente não consegue nem explicar, mas a gente sente algo, sente que aquela pessoa está precisando de algo, sente que ela está precisando de um conselho, que ela está precisando de um abraço, que ela está precisando de um conforto. E da onde vem isso a não ser das nossas intuições, que são sopradas a cada um de nós através dos nossos amigos e irmãos espirituais. Então percebam o quanto é importante este olho no olho, este ver, ouvir e sentir. Cada um de nós, assim como eu sou, é um terapeuta. Você pode achar que você não é um terapeuta, mas na verdade dentro da sua família você acaba sendo um terapeuta. Às vezes, sendo o marido da sua esposa, você é o terapeuta dela. Ela precisa muitas vezes desabafar, conversar com você. Você pode ser o terapeuta dos seus filhos, ou você está sendo o terapeuta do seu próprio pai, porque a gente sabe que a idade na matéria é muito diferente da nossa idade espiritual, e mais do que isso, todos nós temos o que aprender uns com os outros. Então, cada um de nós é o terapeuta do próximo. E a gente também pode dizer que é o terapeuta de nós mesmos. Ou seja, a partir do momento que nos direcionamos ao auto-amor,
é como se estivesse existindo uma parte dentro de nós que pretende criar esta autocura. Ou seja, a cada momento nós podemos ter esta consciência observando se não estamos nos fazendo mal do ponto de vista emocional, mental, espiritual e físico, mas principalmente do ponto de vista mental. Pois é na mente que se desencadeia muitos dos processos, muitos dos pensamentos negativos. E percebam que se nós queremos redirecionar para a nossa cura, para o nosso reestabelecimento de saúde, nós temos que alinhar o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Só que isso eu vou deixar aí vocês com essa curiosidade para nós voltarmos no próximo bloco, no nosso terceiro e último bloco desta noite, para conversar sobre esse alinhamento do pensar, agir e sentir. Voltamos a apresentar Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Boa noite, sejam muito bem-vindos então para o nosso terceiro e último bloco desta noite, desse nosso encontro especial, do nosso programa Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, nosso programa Saúde Integral. Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Eu sou o terapeuta Luiz De Vitro e estou aqui novamente nesse terceiro bloco para conversar sobre essa questão do pensar, agir e sentir, que eles têm que estar alinhados para que nós consigamos promover mudanças e entrar em ressonância com aquilo que estamos fazendo. Muitas vezes nós conseguimos pensar, ou seja, de forma racional, que queremos a nossa cura, que queremos reestabelecer a nossa saúde. Muitas vezes nós começamos a agir em direção à nossa saúde, ou seja, nós vamos atrás de um tratamento médico, de uma terapia, de um reiki, de uma massagem, de uma acupuntura, só que lá na nossa parte emocional, que é onde fica toda a questão do nosso inconsciente, no nosso sentir, não é exatamente o que nós estamos sentindo. Muitas vezes nós estamos envoltos no medo, na preocupação, na angústia, na aflição. Então o nosso sentir, ele está desalinhado do nosso pensar e do nosso agir. E como que nós poderíamos então colocar os três para funcionar em alinhamento, para começar a funcionar juntos? Então nós teríamos que trabalhar a questão emocional. E o que é que dispara uma emoção dentro de cada um de nós? Esse conjunto de pensamentos que causa um conjunto de ações dentro de cada um de nós. O que muda esse disparo desta emoção é as nossas crenças. Mas as nossas crenças estão enraizadas lá no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente. Então, como alterar esta crença? Esta crença ela só é alterada quando estamos num estado profundo de meditação e nós conseguimos reconfigurar elas. Então, através de chamadas meditações guiadas, hipnose, ou até mesmo através de uma técnica que eu gosto muito, e eu gostaria então aqui já de deixar um forte abraço ao Dr. Paulo Vazak, amigo meu, que me presenteou com o livro Ho Oponopono. Eu gostaria de passar e explicar um pouquinho para vocês sobre essa técnica do Ho Oponopono. Por que ela é tão simples e ao mesmo tempo tão eficaz? Percebam só que uma das características dessa técnica é que nós apagamos as memórias, as crenças condicionadas durante a nossa vida e chegamos novamente ao que o Dr. Heal Len, um dos precursores e difusores dessa técnica aqui no Ocidente e que popularizou a técnica, fez com que nós entendêssemos que chegamos ao ponto zero, ou seja, como se nós apagássemos essas lembranças nocivas e chegássemos novamente ao nosso ponto de origem, ao nosso ponto
espiritual fundamental, quando éramos totalmente conectados à nossa essência divina. E por que nós conseguimos chegar a esse estado? Através de uma indução de pensamentos acessando o nosso inconsciente, fazendo da seguinte forma: você primeiramente faz uma petição, ou seja, você pede para que Deus limpe em você algo que está te incomodando. Por exemplo, Deus limpe em mim tudo aquilo que está fazendo com que eu tenha conflitos com o meu parceiro amoroso ou parceira amorosa. E aí você começa a falar: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Você faz esse procedimento por volta de 5 minutos, mais precisamente por 5 minutos. E após fazer esse primeiro ciclo, é aconselhável fazer mais 3 ou 2 ciclos. Ou seja, você faz durante 5 minutos, põe para despertar, para tocar um sino, alguma coisa, dá uma respirada e volta novamente e faz mais um ciclo e mais um ciclo. No mínimo 3 ciclos de 5 minutos, sempre fazendo inicialmente a sua petição, ou seja, Deus, limpa em mim tudo aquilo que está, e aí você faz o seu pedido. Isso serve para nós limparmos estas crenças, essas memórias que estão enraizadas lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, porque nós conseguimos acessar um estado, digamos que alterado de consciência, um estado de ondas e frequências mentais mais sutil. É muito interessante ressaltar nessa técnica a importância da respiração. Quando você for iniciar esse processo, faça algumas respirações profundas, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca, para que você se conecte a você mesmo. É importante também você separar um local para realizar esta prática e procure deixar esse local um local especial, ou seja, sem barulhos, sem contratempos, sem ninguém te incomodando naquele momento desta prática, que nós podemos chamar também de oração ou de meditação. E é muito importante também ressaltar o quanto é importante você escolher um local que seja especial para você. Um local onde você tenha um altar, onde você possa colocar uma música, um incenso. Não que isso seja determinante para a prática, mas vai te ajudar a entrar nesse estado no qual você consegue reprogramar e recondicionar as suas crenças para assim reestabelecer a sua saúde. E aí é dentro disso tudo que nós entramos também no conceito da empatia, que é uma habilidade fundamental para a cura. Então, a autoabsorção, em todas as suas formas, mata a empatia. Para não mencionar a compaixão. Quando nós focamos em nós mesmos, o nosso mundo diminui, enquanto os nossos problemas e preocupações aumentam. Mas quando nos focamos nos outros, o nosso mundo se expande. Esta é uma frase, um pequeno enxerto de um texto do Daniel Goleman, que é um dos maiores difusores da inteligência emocional. Então, quando nós começamos a nos dedicar ao próximo, ou seja, a prática do bem, a caridade, nós começamos a deixar os nossos problemas um pouquinho menores e começamos a focar mais nos problemas dos outros, o que faz com que o nosso problema ele também tenha uma outra visão, uma nova perspectiva dentro da forma como nós enxergamos aquela questão. Então percebam que a gente pode sintetizar aqui algumas ferramentas principais para o nosso desenvolvimento espiritual e para a nossa autocura do ponto de vista físico, mental e emocional, que seria o conhecimento, o autoconhecimento e a empatia. Então percebam o conhecimento, o autoconhecimento e a empatia. Essas seriam 3 ferramentas extremamente importantes para reestabelecer a nossa saúde. E, para finalizar o nosso programa de hoje,
é muito importante a gente falar o quanto as pessoas que trabalham com algo que não gostam, que fazem da maior parte da vida delas aquilo que elas não gostam, elas têm uma tendência muitíssimo grande a adoecer. Então agora nós iremos falar de propósito de vida. O quanto é importante você trabalhar com aquilo que você ama. É claro que o propósito de vida não está vinculado somente à profissão, porque o propósito de vida pode ser cuidar dos netos. No entanto, quando nós vinculamos o nosso propósito de vida à nossa profissão, isso faz com que 1/3 da nossa vida nós estejamos exercendo o nosso propósito de vida. Então, o propósito de vida da nossa espécie tem como objetivo final ser feliz. Como é que você faz então para ser feliz? Olha só, o propósito de vida da nossa espécie, da espécie humana, tem como objetivo final a felicidade. Todos nós procuramos e queremos a felicidade, só que a gente acaba se auto-sabotando, acaba criando várias condições para no final não ser feliz. Essa felicidade tem que estar alinhada com a vontade de nosso espírito de ser um com todos para promover a saúde. Então vejam só, essa felicidade tem que estar alinhada com a vontade de nosso espírito de ser um com todos para promover a saúde, ou seja, do nosso espírito estar querendo ajudar o próximo novamente. Portanto, só somos felizes, completos, quando somos úteis. A gente só é feliz quando a gente se sente útil, quando a gente sente que a gente faz falta, quando a gente sente que a gente é necessário a nós mesmos e também aos demais e ao nosso meio, né? Então, quando apenas um ser, né, decide realizar o seu propósito, isso já é muito benéfico do ponto de vista espiritual para a humanidade inteira, porque nós temos dentro de cada um de nós a nossa missão espiritual. Nós temos dentro de cada um de nós o nosso propósito espiritual. E percebam que dentro do kardecismo, dentro do espiritismo, nós falamos tanto em suicídio, nós falamos tanto que a pessoa que fuma, que bebe, ou a pessoa que cometeu um suicídio, nós julgamos, nós criticamos estas pessoas. Só que é necessário nós olharmos para dentro de nós mesmos e verificar se nós não estamos fazendo um suicídio espiritual camuflado, ou seja, se cada um de nós já tem noção do seu propósito espiritual e não passa a fazê-lo, nós estamos também cometendo um suicídio do ponto de vista espiritual, porque a cada dia que passa, nós não estamos fazendo a nossa missão aqui na Terra. O nosso tempo é curto, ele passa muito rápido, pode passar tão rápido que você pode olhar para trás e falar: eu deveria ter feito aquele trabalho de caridade, eu deveria ter ido para aquela profissão que eu sei que eu ajudaria mais pessoas. E talvez pela questão do dinheiro, pela questão do status, você acabou não fazendo qual era a sua real missão, o seu real propósito de vida. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho desse gostinho sobre propósito de vida. No próximo programa, nós iniciaremos conversando como cada um de nós pode descobrir o nosso propósito de vida. Então, já vou deixar aqui vocês extremamente curiosos para, se você que está me assistindo não sabe como descobrir o seu propósito de vida ou ainda não tem o seu propósito de vida, saiba que eu vou te ensinar no próximo programa. Então, fique atento. No próximo programa, já separe papel e caneta, que eu vou te ensinar a descobrir isso daí dentro de você mesmo. E percebam o meu recadinho final aqui, dentro do nosso programa, que é: quando apenas um ser atinge um novo patamar quântico, ou seja, um novo nível de consciência, tudo também brilha. Ou seja, todo o universo, todas as dimensões, tudo se beneficia, porque esse ser, ele atingiu um novo patamar quântico, expandiu a consciência dele. Então, eu sou o terapeuta Luiz De Vitro, eu sou terapeuta aqui na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, no Brasil. Não sei de onde você está me assistindo, nós estamos conectados com a rede mundial de computadores.
eu deixo aqui os meus contatos, que é o 11 99545 5262, que é meu WhatsApp, é o 11 99545 5262. Para você que está me assistindo, já está aparecendo aqui embaixo, está aparecendo também o meu Instagram, que é o @holoclínica com H no começo. E para você que está me ouvindo, eu acabei de falar para você pegar aí o seu papel e caneta e anotar. Anote aí, bata um papo comigo, me mande uma mensagem se você ficou com alguma dúvida sobre o programa de hoje, sobre o tema de hoje. E também eu queria deixar aqui os nossos contatos da Rádio Fraternal, que é o www.fraternal.net.br. Você pode acompanhar não só esse programa gravado lá, como todos os outros, e também se sintonizar aí dentro da nossa web TV e da nossa web rádio, assistindo os programas dos meus outros colegas, que também participam aqui dando entrevistas e fazendo este conteúdo que com certeza está agregando muito à vida de cada um de vocês e também à minha própria vida, pois eu costumo acompanhar aqui a programação da nossa web TV e da nossa web rádio. Então fiquem com Deus, um forte abraço, uma excelente noite e reflitam sobre tudo que a gente conversou aqui. Aconselho você, não só no próximo programa, como nos próximos outros, sempre ter aí em mãos um papel, uma folha para ir anotando, é como se fosse uma aula esse programa. Então é cada dia mais prazeroso passar esse conteúdo para vocês. Uma boa noite, fiquem com Deus. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.